Saudações pessoal, tudo bem? Bom, nosso segundo dia da jornada. Hoje a gente vai falar dos três arcanos, o mago, a papisa e a sacerdotisa, né? Que ambos são nosso pai celestial, nossa mãe celestial e nossa mãe terrena, né? Lembrando que dentro dos arquétipos, quando a gente diz pai e mãe, a gente está se referindo à energia criadora do universo, tá? Então, yin, yang, masculino, feminino, eu estou falando de maneira arquetípica, tá? São equilíbrios, são forças criadoras do universo, aonde tem uma forma de arquétipo, tá? Arquétipo, como eu já falei, arquétipo é uma representação, uma imagem que está contida em nosso subconsciente. E isso é passado de geração em geração, aonde a gente tem um entendimento e não precisa ser explicado, tá? Como por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui. Quando a gente vê uma porta, por exemplo, uma porta é um arquétipo, é uma figura, aonde em qualquer momento, né, da nossa existência, a gente vai olhar aquela porta e identificar como porta, tá? Como portão, como chão. E isso, o cérebro automaticamente vai ter aquele arquivo no subconsciente. Ele não precisa acessar nenhum outro tipo de conhecimento para que ele entenda que aquilo é uma porta, uma janela, por exemplo, tá? Então, qualquer pessoa, em qualquer língua, né? Você mostrando uma figura, ele vai saber que aquilo é uma porta, não importa a língua que você está falando. Então, o arquétipo já está no nosso subconsciente e é isso que o Jung trabalhou muito, tá? Sobre o arquétipo do inconsciente coletivo. Subconsciente e consciente tem uma relação que o Jung debatia muito com o Freud, né? O Freud falava que o subconsciente era todo o lixo, né? Que o consciente, né, descartava no dia a dia. E na verdade não é bem assim. Então Jung ele fez um trabalho completamente diferente do que o Freud acreditava, aonde o subconsciente ou o inconsciente tem uma relação, uma inter-relação direta com o nosso dia a dia. Então tudo aquilo que está no nosso subconsciente é o que vai causar as impressões do dia a dia, as nossas consequências, tudo que está na nossa vida diretamente. Então, um medo, por exemplo, que a gente tenha de qualquer medo, qualquer fobia ou trauma, está no subconsciente, mas basta acessar essa informação do subconsciente para que você possa tratar esse trauma. Tá? Existem várias técnicas terapêuticas que tratam desse tema, né? E a gente, durante a jornada, vocês terão uma apostila que fala claro, superficialmente o que é mente consciente, subconsciente, mas a gente trata dos arquétipos como a representação direta do que está no nosso subconsciente, tá? Então o mago, como eu falei, ele é o princípio ativo, ele é o nosso pai celestial, né? Aquele que cria. Na mesa dele a gente encontra os 4 elementos que condizem com com os nossos temperamentos, né? Fleumático, colérico. E esses 4 elementos o mago tem o domínio, né? Ele é o criador do pequeno mundo, né? O microcosmo. Então o mago ele tem o chapéu que representa o infinito, né? A Lemniscata, ou como muitos conhecem, né? O oito deitado, né? Esse símbolo do infinito significa que ele tem todo o tempo para fazer a obra dele, né? Então o mago é a representação do princípio ativo, aquilo que vai construir, aquilo que vai se formar no mundo físico. A mesa representa esse mundo físico, né? A estabilidade, tudo que é quadrado, número 4, né? Representa essa estabilidade física. Então o mago ele tem o domínio, tem o bastão que representa o elemento fogo, a moeda que representa o elemento terra, já a gente tem o ar, né, com a pena, em alguns tarôs é representado com a pena, né? E no tarô de Waite a gente vê com o mago com uma das mãos levantadas, bem parecido com o tarô de Marcélia, as mãos levantadas para o céu, com a baqueta para o céu,
e uma das mãos apontando para a terra, com a letra Aleph, né, representando a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, tá? Aleph é o princípio ativo, o princípio que constrói, que define a realidade. Então o mago, ele é o número 1, aquele que representa a manifestação do nosso mundo físico, tá? Depois vem antes da imperatriz vem a papisa, né? A papisa, ela representa a nossa mãe celestial, né? A papisa, ela tem um livro do conhecimento, é uma mulher sábia, uma mulher que é uma carta que representa sabedoria, tá? E o que representa a sabedoria dela é esse livro que ela tem em mãos, tá? Muitos dizem que o livro que ela tem é o Torá, né? O livro da sabedoria, o livro que busca, que contém toda a sabedoria da humanidade, tá? A papisa é a grande mãe, né? A mãe que provê ali, diante da sabedoria, ela não toma nenhuma decisão sem antes pensar muito, né? Ela reflete muito antes de tomar qualquer decisão, né? Então ela está, na verdade, representada aqui, sentada no trono, onde ela olha para o passado, né? Olha sempre para o passado, querendo dizer assim, olha, já passamos por isso, né? Então, antes de tomar uma decisão mal pensada, vamos pensar o que pode acontecer posteriormente, né? Então, a papisa é representação da nossa mãe celestial, né? Da força criadora. Como eles falam, em vários meios esotéricos, a gente tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? São as três forças primárias da natureza, tá? Então a Mãe Celestial e o Pai Celestial é o que fazem a criação, né, do nosso corpo físico aqui, manifestado aqui nesse plano terrestre, tá? E a papisa é essa representação que a gente tem. E a Mãe Celestial, ela é amor também, ela representa o amor, ela representa o afeto, ela representa a proteção, tá? Mas antes da manifestação propriamente dita, tá? Depois a gente vai para Imperatriz, que a Imperatriz, sim, é a nossa mãe terrena, representa a nossa mãe com a gestação, a gestação que a carta representa, né? Eu não sei se dá para ver direito, mas as cartas que representam a Imperatriz, normalmente ela está esperando uma criança, né? Então, tudo que se refere à gestação, à espera, é, algo que vai acontecer, a Imperatriz é a nossa mãe, cuidadosa, zelosa, né? Ela tem um escudo ao qual representa essa defesa da família, defesa dos filhos. Então é a nossa mãe. Antes da gente sair para o mundo, né? Como a gente vai ver nas próximas cartas, nós temos os nossos pais, né? A Imperatriz, nesse caso, é a nossa mãe terrena, é aquela que nos protege, que nos ampara, nos dá amor, né? Fisicamente falando. E antes da gente manifestar nesse plano físico, a gente tem que ter uma mãe física e um pai físico também, né? A gente falou do pai celestial, que é o mago, e da mãe celestial, que é a papisa, né? A Imperatriz é a nossa mãe física, representada por essa mulher sentada no trono, com o báculo do poder também, né? Ou seja, ela é a autoridade, aonde ela tem a sabedoria também, só que ela está gerando algo, né? Ela gera os frutos. Então, a manifestação nossa física aqui nesse plano é representada pela Imperatriz, tá? Então, no nosso dia a dia, com o nosso desenvolvimento, né? Antes da gente sair para a nossa jornada, a gente tem os nossos pais. Eu vou falar no próximo vídeo, na próxima aula, né? No terceiro dia, eu vou falar sobre o imperador, que é o nosso pai físico, e depois a gente inicia a jornada fora de casa. Como que é essa jornada fora de casa? E a nossa mãe física e nosso pai físico representam a nossa primeira instrução. Tudo aquilo que nos passam, os nossos pais nos passam, é a nossa primeira instrução, né? Ou seja, aquilo que a gente aprende dentro de casa e depois fora de casa, que vai ser representada
pelo Papa, pelo Hierofante, eu vou falar mais à frente, tá? Então, seguindo o caminho, a jornada inicia. É claro que antes da gente iniciar nesse plano físico, existe um plano espiritual, né? O plano espiritual, nosso Pai Celestial, como é o Pai em várias religiões, a gente vê o nome Pai representando, né? Ou o Criador seria o mago, e a nossa Mãe, também representada em muitas religiões, em muitas seitas, como a Grande Mãe, né? Principalmente as religiões mais antigas que tinham a sociedade matriarcal, a gente vê a mãe sendo representada pela papisa, né? Existem vários nomes para que você dê para a mãe celestial, assim como o pai, né? E isso foi distorcido, é claro, foi distorcido posteriormente com a sociedade patriarcal, onde a gente vê somente o pai representando. Na verdade, a gente precisa de duas forças primárias para gerar a terceira força, que é a manifestação nossa aqui nesse mundo, tá bom? Então a nossa jornada inicia com o mago, né? A gente tem o mago representando a atividade, o domínio dos quatro elementos, o domínio do pensamento, né? Na apostila vai ter o significado, o significado da carta, o mago, né? É um dos significados, uma sugestão apenas, né? Mas a sugestão é de todos os arcanos, para que vocês tenham um entendimento melhor, tá? Para aqueles que já lê tarô, não tem muita dificuldade, mas sempre bom ter uma visão diferente, né? Uma visão diferente do tarô, como eu falei no primeiro dia, uma visão não só oracular, né? Mas uma visão mais terapêutica, mais aprofundada do tarô, ao qual ele funciona como um livro, né? E esse livro, a gente tem um livro de sabedoria para que a gente possa se conhecer, tá bom, pessoal? Então, por enquanto é só. Se tiver alguma pergunta, pode fazer. O grupo está aberto. Aí, conforme a gente vai fazendo as postagens, né, do material, dos áudios e dos vídeos também, o grupo está aberto para fazer perguntas, tá? E a gente vai caminhando juntos nessa jornada, tá bom, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Até a próxima.